Minuto 7h16, Radar de Notícias ao vivo, participe 995076900. Mande seu torpedo, seu WhatsApp 995076900. Conosco no estúdio, Dr. Leonardo Freire, advogado, especialista em legislação eleitoral. Bom dia, doutor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos telespectadores aí do Radar. Obrigado. Bom, doutor Leonardo Freire, estão chegando as eleições, né? Estamos o quê? Há 10 meses das eleições, praticamente? Exato. 10 meses. Mais ou menos 10 meses. 10 meses, tá. Vamos lá, uma pergunta que muitos vereadores que pretendem ser candidato a deputado, eles fazem. Vai haver janela? Vou poder trocar de partido? Pedro, eu tenho ouvido muito vereador dizendo que vai trocar de partido, Isso, né? Muito prefeito, inclusive, já combinando o jogo com o vereador, né? Muitos pretendendo disputar a eleição única e tão somente para poder ter a desculpa de mudar de partido, mas não é uma boa interpretação da lei, não é o que diz a lei eleitoral, né? A mudança que foi trazida pela lei eleitoral, que cria a chamada janela partidária, ela não prevê uma janela para vereadores disputarem o mandato de deputado. A lei diz textualmente que a janela surge no último ano do mandato. Então, a lei não diz que a janela é para o vereador ou para o deputado, mas quando ela diz que a janela vem no último ano do mandato, automaticamente ela está dizendo É o mandato dele. É o mandato dele e, consequentemente, para o mesmo cargo que ele já disputou, ou que seja naquele tipo de eleição que ele disputou, né? Porque ele pode mudar de partido para ser candidato, por exemplo, a prefeito, né? O vereador, né? no caso da janela daqui mais 4 anos, né? Agora, quem pode mudar agora, em 2018, é o deputado. O deputado que pretende disputar a eleição, seja ao mesmo cargo, seja a outro cargo. Mas, estando no último ano do mandato, pode sim mudar agora em abril, né? Mas o outro não pode. E não tem o jeitinho brasileiro, não, de cavar uma saída, não, do partido? O cavar a saída é o jeitinho que já se dava antes dessa regra. Então, é possível cavar a saída? É possível, claro, evidentemente é possível cavar a saída. Mas há exemplos de quem já tentou cavar e não deu certo. O Guti, o Guarulhos. Doutor, alguns partidos estão mudando de nome. Isso não abre uma possibilidade do vereador, por exemplo, mudar de partido sem ser penalizado? Na verdade, uma coisa é o partido trocar o nome e manter toda a sua estrutura. Outra coisa é a fusão de um partido com outro, que aí sim poderia se dizer que é um novo partido. Criou-se uma nova legenda. E outra coisa é você partir do zero e realmente fundar um novo partido. Quando se fala em fundação de um novo partido, eventualmente a fusão, pode-se dizer dessa possibilidade. Agora, simplesmente, o sujeito troca de P para um outro nome qualquer que não seja P, não significa que é um novo partido e, consequentemente, não há possibilidade. Agora, se houver uma fusão e surgir um novo partido com um novo número, aí é possível. Sim, uma nova nomenclatura a partir de uma fusão, aí é possível. Então o PSB de Guarulhos vai ter um momento interessante, né? 3 vereadores candidatos, ou possíveis candidatos, né? Já se declararam pré-candidatos, né? Como vai ficar esse jogo? E vamos falar também, doutor Leonardo Freire, é comum agora no final de ano, alguns possíveis candidatos aparecerem em outdoor, em muros, parabéns, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, isso é possível? Essa é uma pergunta que eu sempre torço para que não me façam, né? Porque primeiro tem aquela impressão comum que todo mundo tem, você bate um olho no outdoor da empresa que vende peru e sabe que ela está desejando Feliz Natal para vender peru. Sim. Você vê o outdoor da empresa do Panetone, sabe que está desejando Feliz Natal para vender Panetone, a empresa de carro a mesma coisa, está desejando Feliz Natal para vender o carro. É subliminar. O político, teoricamente, numa visão mais simplista, ele está desejando Feliz Natal para angariar algum tipo de popularidade que vai se converter num pedido de voto, né? Mas a Justiça Eleitoral entende que isso é um ato de promoção pessoal, né? E o ato de promoção pessoal não é tipificado como crime eleitoral nem como propaganda antecipada. Agora, existem alguns ingredientes aí que podem apimentar isso daí de modo a fazer com que o bom samaritano que está lá desejando Feliz Ano Novo, Feliz Natal, possa ter algum tipo de problema. Por exemplo, quando o volume de outdoors com Feliz Natal é muito grande, né?
Isso pode, de alguma maneira, lá na frente, desequilibrar a eleição. Pode também, quando ele coloca em dezembro o Feliz Natal, né, e passa o Ano Novo, passa o Carnaval, passa a Páscoa, né, e está lá, o outdoor continua lá. Né? A fotografia que ele usa no outdoor para desejar Feliz Natal é a mesma que ele utiliza para pedir voto depois. O jogo de cores. Então, existem alguns ingredientes que podem levar a uma representação eleitoral e caracterizar esse ato como um ato de propaganda antecipada e, consequentemente, irregular. Mas, a princípio, o sujeito coloca lá, desejo Feliz Natal, não é ato de propaganda traduzindo, eleitoral. não vale o risco, né? As pessoas fazem tanto que eu acho que deve valer o risco, né? Aí entra aquele conflito entre o marqueteiro e o advogado, né? O advogado diz, não faça, o marqueteiro fala, eu preciso que faça, né? Então aí o advogado depois tenta corrigir, tenta dar um jeito. A minha pergunta é mais ou menos nessa linha, doutor. A justiça eleitoral no Brasil não é muito morosa, não? Às vezes a pessoa comete um crime, a gente percebe que é um crime cometido e depois ele consegue disputar a eleição, consegue vencer essa eleição e vai postergando e nunca é julgado, e quando é julgado ainda sai vencedor. Olha, a justiça eleitoral, ela é bem menos morosa do que a justiça comum, né? Mas ela não dá as respostas que a gente gostaria no prazo que se espera em razão do pleito eleitoral. Porque você veja só, esse ano, eu tive, há 3 meses atrás, eu tive o julgamento de um deputado, né, no TSE, que foi eleito nas eleições de 2014. E ele foi eleito com o pedido ele foi eleito com rejeição ao pedido de candidatura, foi indeferido o registro de candidatura dele, ele concorreu com recurso, né, perdeu o recurso, recorreu de ter perdido o recurso, conseguiu levar até o final, foi julgado agora, né? Foi julgado há 2 meses atrás. Então, quer dizer, mesmo que houvesse perdido, ele ganhou 3 anos e meio de mandato, né? Ganhou 2 anos e meio de mandato. Então, realmente, não é a velocidade que se espera, né? Não é a velocidade que se espera em razão da natureza, mas é muito mais rápido do que a justiça comum. Agora, doutor Leonardo, o financiamento de campanha. Nós vamos ter, não pode ter mais doações, né? Então, como é que o candidato vai obter recursos? Não pode mais haver doação, né? de pessoas jurídicas, né? Na verdade, as eleições até 94 no Brasil não funcionavam com doações de pessoas jurídicas, ao menos em tese. Mas em 94 não havia um mecanismo de controle. Sim, né? Então, quando você fala assim, ó, não tem, a pessoa jurídica não pode doar, mas não controla nada, O caixa doido à vontade. À vontade, né? A partir da eleição de 94 do Fernando Henrique, que teve um forte aporte empresarial, começou a se oficializar esse tipo de doação. E também não se oficializar esse tipo de doação. Né? E com o advento lá do mensalão e a declaração do tesoureiro do PT em CPI, dizendo que aquilo era dinheiro não contabilizado, passou-se a apertar mais o controle. E vários mecanismos de controle existem hoje para saber se a empresa emitiu a nota, o CNPJ do candidato cruza para todo lado. Então é mais difícil de fazer esse tipo de coisa. Mas é evidente que existe. Eu diria que é mais difícil o candidato se eleger sem usar esse recurso do que o controle efetivo. Mas há mais controles do que havia antes. O fato é, hoje, nós partimos para um modelo que leva em conta que o grande mal da política são as doações empresariais. E que isso, por si só, resolveria os problemas. E não é verdade, porque as empresas vão continuar doando, às vezes até por meio de sócios que têm condições de doar dentro dos seus limites, porque têm bons rendimentos, e também por laranjas, né? Às vezes a pessoa... tem um caso que está inclusive pendente de julgamento agora, de um prefeito aqui da região, que no mesmo dia, na mesma agência bancária, como se todas as pessoas estivessem se encontrando na fila, né, do caixa, em dinheiro foram feitos depósitos do mesmo valor. 500, como se numa fila todos estivessem com um envelope de R$500
coisa foi depositado pelo candidato. Doutor Leonardo, uma dúvida que sempre surge é o que a pessoa física pode doar? Qual o percentual que ela pode doar? Como funciona isso? É 10%? Ele pode doar até 10% do que ele teve de rendimento no ano anterior à eleição. Então, o que ele declara, né, agora ele vai declarar em março, abril, vai declarar o imposto de renda dele, né, o que ele declarou como renda de 2017, é o que ele pode doar nas eleições, 10%. Renda, não patrimônio. Não, renda. Se você tem um patrimônio enorme, mas não tem renda disso daí, não justifica. Isso é justamente por quê? Porque não tem sentido que o sujeito coloque numa eleição, ainda mais sem a cultura de contribuição para eleições que existe no Brasil, o sujeito coloque mais de 10% do que ele ganha, né? Qual é a justificativa para você doar para o candidato 100% do que você ganhou? Né? É claro que essa regra traz distorções, porque, por exemplo, o sujeito às vezes tem um filho que é candidato. E aí ele quer doar para o filho que é candidato, mas aí ele tem que preparar antes o imposto de renda dele, fazer a doação para o filho, para que não caracterize que ele doou para a eleição do filho. Ele doou para o filho incorporou o patrimônio e o filho vai... Doutor Leonardo, e o candidato que é rico? Isso é muito comum. Eu sou rico, eu não preciso de ajuda. Ele pode, a campanha é minha, pronto. Pode, o candidato pode doar 100% do valor investido na sua campanha. Ele tem que tomar cuidado, aí sim entra a questão do patrimônio. Ele tem que ter esse recurso. Né? Ele não pode... Contabilizado. Exato, ele não pode falar assim, eu tenho dinheiro e eu jogo na campanha, mas não tem de onde surgiu o dinheiro. Isso também é um equívoco que muitos cometem, né? O dinheiro é meu. Aí você vai na declaração de imposto de renda do cara, não tem nada. Né? Mas vamos supor, o cara quer ser candidato a vereador, tem lá um imóvel de 500 mil reais, ou ele vende, ou pega um empréstimo, eu vou investir 500 mil reais na minha campanha. Ele pode fazer isso. Pode fazer isso. O que ele não pode é depois a casa continuar lá e não pagar financiamento e vai parecer que foi uma fraude, né? Agora tem o outro lado também, né? Tem candidato que declara que não tem nada, nenhum bem, e como é que consegue fazer campanha? Pois é, tem muitos amigos, muitas pessoas na fila de 500 reais. Eu tenho uns casos desses. Muito amigos. Nós temos um sistema hoje no Brasil, participei inclusive de um seminário sobre arrecadação de recursos a semana passada. Né? Hoje o eleitor não se sente integrante do processo eleitoral. Ele participa com o voto e mais nada. Né? E se ele puder pedir alguma coisa para o candidato, ele pede. Se você pede alguma coisa para o eleitor, ele nem entende exatamente por que você quer o dinheiro para fazer a campanha. Ele não consegue entender o porquê isso daí. Né? Não faz parte da tradição do brasileiro doar para campanhas políticas. Então, hoje nós temos a possibilidade de arrecadar das vaquinhas virtuais. Né? Pela internet. A vaquinha virtual pode ser feita pelos candidatos. Aliás, pode ser feita até a partir do ano que vem pelos pré-candidatos. Né? O pré-candidato pode começar a arrecadar, e aí depois, se ele não for candidato, ele não pode usar o dinheiro, evidentemente. Né? Não ser pré-candidato. Pode arrecadar, mas não pode... Eu acho que essa parte de devolver se não for candidato vai ser difícil. Pode arrecadar, mas não pode usar o dinheiro, fica bloqueado. Né? Mas a questão existem as ferramentas para arrecadar, mas existem as pessoas para doar? Essa é a questão. Doutor Leonardo, eu vou ser bem sincero, para mim a legislação eleitoral é meio hipócrita, porque as pessoas fingem que vão cumprir a legislação, a justiça eleitoral meio que finge que está tudo em ordem. Não deveríamos ser mais como nos Estados Unidos, que é mais aberto? Né? Eu vou doar tanto, apoio. Quando você enrijece muito as regras, mas não tem mecanismo de controle, você cai nesse descrédito. Né? Eu posso dizer para você hoje o seguinte: existem mecanismos para controlar. E a gente percebe, muitas vezes, eu faço muita eleição de vereador, que o candidato pega lá o CNPJ e às vezes ele vai na padaria e compra lá um maço de cigarro e pega a nota fiscal e dá o CNPJ. Né? Às vezes o sujeito pega a nota com o CNPJ e paga em dinheiro, que é uma coisa que não pode, porque não tem a menor noção do que está acontecendo. E evidentemente ele não declara esse maço de cigarro na prestação de contas dele. Mas se emitiu a nota fiscal, vai aparecer. Vai aparecer e vai dar a impressão que ele está sonegando aquilo, quando é uma coisa absolutamente banal. Então as pessoas não sabem como arrecadar, não sabem como gastar e não sabem como prestar contas. Esse é um problema dos candidatos. Então, as leis e as regras de controle são enrijecidas,
mas o candidato ainda não sabe como fazer isso tudo. Faz algumas coisas erradas por desconhecimento e faz outras tantas porque ele quer fazer mesmo. Então o bom candidato deveria ter um marqueteiro, um advogado e um contador, né? Preferencialmente que se deem bem. Preferencialmente que tenham uma certa sintonia, porque senão eles se matam e atrapalham a campanha do... Eu lembrei do Pascoal e a Nona, ele começou bem, né? Foi com o advogado e o contador, faltou só o marqueteiro. Então, nós temos falado muito aqui a questão da biometria, principalmente que em Guarulhos está sendo baixo o número de adesão. Quais as sanções realmente que a pessoa pode sofrer caso ela não faça a biometria? Ela pode, por exemplo, passar no concurso público e não assumir? Ou vai ficar impedida de votar? Aí é o seguinte, a Justiça Eleitoral vai chegar um determinado momento que ela vai analisar quantas pessoas aderiram, né, a essa biometria. Se tiver um número muito grande, isso aí eu estou dizendo o que eu imagino que vai acontecer, né? Nenhum juiz eleitoral, nenhum ministro do TSE me diz que isso vai acontecer. Sim. Mas eu imagino que se chegar lá e observar que quase ninguém fez um recadastramento, você vai ter que abrir uma outra forma de voto, porque senão você vai mitigar demais o processo democrático. E as pessoas não estão sendo convenientemente convidadas a fazer. E mesmo quando forem, as pessoas não estão com interesse nenhum de participar disso. Né? As pessoas estão fugindo de eleições, estão fugindo de políticos. Quem não faz parte disso, foge. A manchete da Folha hoje deixa muito claro, né, Pedro? Cerca de 60%, né? Contente com o Congresso. Cá entre nós também. Eu vou ser sincero, eu acho que essa pesquisa que está furadíssima. É maior. Bem mais alto. Eu imagino que aqui deva ter, estamos aqui, né, se a gente fizer o cálculo aqui, eu acho que vai dar mais. Agora, esse negócio de agendar pela internet não é para qualquer um. Tem gente que tem dinheiro e não tem facilidade. Então, realmente, a Justiça Eleitoral está pecando. Deveria fazer um mutirão, vai vencer em março, né? Meados de março. Porque você tem o período, você não pode deixar para fazer isso daí também às vésperas da eleição, senão vem pessoas que não estão sequer no cadastro de eleitores, né? E aí mudam o domicílio eleitoral para votar naquela eleição, vai ter aquela... Né? O brasileiro agora está pensando, o guarulhense está pensando no feriado de sexta-feira, no Natal, no Ano Novo e no Carnaval. Vai deixar a biometria para quando? Vai ser um tema. E o ano que vem é um ano atípico, é o ano de Copa do Mundo, né? Ou seja, as pessoas... Doutor Leonardo Freire, eu quero falar de dois assuntos aqui que, por exemplo, nós tivemos no PT um caso inusitado. O suplente Fernando Sapum saiu do partido e assumiu a vereança. Não é estranho isso? É legal? É estranho, veja só. Existem muitos casos chamados de infidelidade partidária, mas que não acontece absolutamente nada com o infiel, porque não são tomadas as medidas contra ele. Né? Quando o sujeito tem mandato, fica mais evidente, as pessoas imediatamente vão, né, e entram com ação. O partido tem 30 dias para pedir o mandato, o Ministério Público tem mais 30 dias sucessivamente, mesmo prazo do suplente, que aí seria o suplente da sequência. Da né? fila. Agora, a resolução do TSE fala claramente desses prazos, mas não fala que eles se aplicam ao suplente. E aí vem a jurisprudência. E pela jurisprudência é possível você entrar com ação para pedir o mandato dele de volta. Só que antes de julgar essa ação, ele vai sair do mandato. Entendi. Né? Então quando ele sair do mandato, haverá o chamado perda superveniente do objeto. Porque ele não vai mais se julgar porque ele não tem mais. Né? Mas ele continua na fila. Ele vai continuar na fila. Aí sim a decisão vai poder invadir esse campo para dizer se ele sai definitivamente da fila ou não. Mas a eficácia prática desse tipo de medida, depois que passa o prazo, ela é muito pequena. Mais uma pergunta? Eu tenho. Por mim. A situação do Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do Capivara. Na teoria ele foi expulso, na teoria e na prática, foi expulso do DEM. Ele é suplente ou não de vereador? Se ele foi expulso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não foi ele que procurou, teoricamente, essa desfiliação. Né?
e consequentemente ele continua sendo suplente. Quando chegar ao lugar dele da filha, ele vai assumir. Se a Câmara não der... Ele continua suplente? Claro, continua. Se a Câmara não der posse, se a Câmara não der posse para ele, ele vai entrar com ação contra a mesa diretora da Câmara e vai assumir. Porque ele foi eleito, é a mesma coisa que o mandatário. Né? Eu fui eleito pelo partido qualquer, pelo PX. Né? E aí o PX resolveu me expulsar. Então não é causa de infidelidade da minha parte, eu fui expulso. Porque senão ficaria muito fácil. Mas você foi expulso por infidelidade. Depende, isso é uma questão interna. Isso é uma questão interna que está sendo discutida em processo. Pelo que eu sei, né? Está sendo discutida num processo interno e o Paulo Sérgio, inclusive, ingressou com recurso no diretório estadual. Né? Mas a questão aí é a seguinte: se a expulsão do eleito ou do suplente fizesse efeito na fila sucessória, ficaria muito fácil para o presidente do partido escolher quem assumia e quem não assumia. Era só expulsar quem lhe interessasse. Chegou lá, o meu amigo é o terceiro suplente. Expulsa um da legenda, mais dois suplentes, o meu amigo vai entrar. Então, não pode. A expulsão não pode significar a perda ou do lugar da fila ou do mandato. Okay. O Tico Emerson, no caso de não realizar o cadastramento biométrico, qual é a penalidade ao eleitor? O eleitor não vai poder participar das eleições, vai ter que justificar. Né? Justificando que não os motivos pelos quais não participou das eleições. E a justificativa aí, no caso, é bem ampla. Né? Não participou porque não estava no local, não consegui me recadastrar, enfim. Justificando que não participou das eleições ou pagando a multa, ele está quite com a Justiça Eleitoral. Então, o que ele precisa é estar quite com a Justiça Eleitoral. Estar quite não significa votar. Estar quite significa votar, justificar ou pagar a multa. É uma dúvida que sempre surge, né? As pessoas, acham que quando não vota, vai para o inferno. Né? Verdade. Não é assim que funciona. Só uma dúvida, o suplente quando sai de um partido, ele não tem que informar que ele está numa fila de suplência de determinado partido? A Justiça Eleitoral? Por exemplo, eu sou o segundo suplente de vereador de um partido. Eu saio do meu partido, eu não tenho que informar, olha, eu sou o segundo suplente de vereador. Olha, antigamente, pela legislação anterior, o filiado, para se desfiliar, ele tinha que apresentar a carta de filiação no partido. Né? E aí ele chegava nas vésperas daqueles prazos fatais, ele não encontrava ninguém dentro do partido para assinar o recibo da entrega. Então hoje mudou isso daí. Hoje ele tem que dizer para o juiz eleitoral que ele que ele deixou o partido. Né? Então ele comunica o juiz eleitoral e a partir dessa comunicação contam-se os prazos, por exemplo, para ele poder disputar a eleição por outros partidos. Nesse caso, eu não tenho certeza se existe algum tipo de formulário onde ele diga isso, mas o que a lei diz é que ele tem que informar a desfiliação. Né? Você pergunta isso provavelmente porque o Ministério Público, tendo essa informação, o Ministério Público Eleitoral tendo essa informação, tomaria outra medida que não ficar... Isso talvez possa ser discutido também, mas não parece... Nada contra o Fernando Sapum, mas eu acho muito surreal. O cidadão não está afiliado ao partido e assume a vereança pelo partido. É estranho. Mas isso daí é a mesma coisa do sujeito que já é mandatário, que entrou dentro das vagas previstas, e aí ele sai, vai dar entrevista, aparece lá, fulano de tal sem partido. Né? Aparece lá. Prefeito, no caso? Não, os deputados. Hoje isso daí diminuiu, mas o sujeito que é expulso, por exemplo, o sujeito que consegue uma justa causa, entra na justiça e consegue uma justa causa, alegando perseguição, etc. e tal. Né? Aparece lá, fulano de tal, São Paulo sem partido. Né? Como existe um padrão lá, PMDB São Paulo, aparece sem partido São Paulo. Né? Mas nem sempre dá certo. Né? Não, nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo, por quê? Porque justa causa tem os motivos objetivos para se obter justa causa. Não é justa causa porque eu briguei eu briguei com o presidente, mas o presidente não é um partido, né? O partido, teoricamente, é muito maior do que isso. Apesar que nós sabemos que tem presidentes que são maiores do que o partido, né? E tem pessoas que têm 2, 3 partidos na mesma cidade. Na mesma garagem. Você anda pelo interior, você conversa com as pessoas às vezes falam de coligações, né?
e falam lá em siglas que são absolutamente antagônicas. E você pergunta, mas é possível conjugar essa sigla com essa? Nessa época é o mesmo dono. Né? Então, isso acontece com frequência. Obrigado, doutor Leonardo Freire. Muito obrigado pelos esclarecimentos, né, pelas explicações. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. São 7h41, 2 minutos, voltaremos.